Beleza, galera? Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar de introdução a sistemas de informação e o nosso tema hoje vai ser a teoria geral dos sistemas, tá? O que vem a ser um sistema de informação, qual é a diferença de sistema computacional, né? Aquele sistema comum, sistema técnico, de um sistema sociotécnico, que a gente vai ver que essa é uma definição de sistema de informação também. Então, para a gente compreender como se origina um sistema, a gente pode dizer que vai ter alguém num setor, numa empresa, numa instituição que está passando ali por algum problema. Não um problema na vida pessoal, né, galera? Mas um problema na sua vida profissional, né? Nos trâmites, nos processos. De alguma maneira, aquela pessoa precisa de um sistema que resolva um problema que ela está passando ali na empresa. E às vezes isso pode ser analisado por um analista de sistema. Então, esse cara vai fazer a análise desse problema que está sendo levantado, né? Vai fazer um projeto a respeito dessa demanda, né? E eu costumo dizer que essa demanda que a gente está vendo aqui, que está vindo através de um problema, pode ser problema ou oportunidade, porque às vezes ninguém levantou o problema, simplesmente o desenvolvedor, né, o analista de sistema que a gente está vendo aqui, ele foi o cara que viu uma oportunidade e desenvolveu, fez um projeto e desenvolveu um sistema. Tá? Então, a origem de um sistema, eu costumo dizer particularmente que é através de um problema ou oportunidade. Tá? O problema é alguém que está passando ali por uma situação que necessita de um sistema para otimizar o seu trabalho, isso aí é fato. Mas também existe aquela situação que ninguém está reclamando, né? E ele vê uma oportunidade ali de desenvolver um sistema e melhorar a vida da pessoa, né? Por exemplo, a gente tem no nosso dia a dia o aplicativo Uber, né? Um iFood, são sistemas que ninguém pediu, ninguém levantou esse problema, mas pessoas pensaram, né? Os desenvolvedores, essas empresas pensaram em como resolver, né, esse problema de locomoção, como baratear isso. Então, o Uber desenvolveu um sistema que resolveu essa demanda. Era uma oportunidade que existia e ninguém viu. Mesma coisa o iFood, mesma coisa tantas outras empresas que estão aí, né? Beleza? Então, a origem de um sistema pode se dar através de um problema que alguém levantou ou ainda uma oportunidade que o desenvolvedor, o analista de sistema, enxergou. Depois da parte de análise, a gente pode dizer que entramos na parte do projeto, a parte de dev, né, de desenvolvimento de sistemas, e por fim apresenta ali para o usuário uma solução tecnológica, um sistema funcionando ali para agilizar a vida daquela pessoa. Beleza, galera? Só para a gente contextualizar. A gente vai trazer aqui um cenário sistêmico 1, onde a gente tem aqui os dados, em outras palavras, né, uma outra forma da gente entender isso, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, nós temos dados, várias informações espalhadas, que de forma isolada esses dados não agregam muito valor. Tá? Eu precisaria de ter um mecanismo para processar todos esses dados e gerar ali um relatório que o gestor pudesse tomar uma decisão mais assertiva. Tá? Então, esses dados espalhados, né, vão ser processados através de um sistema que será desenvolvido pelo setor de TI, né, na parte de desenvolvimento de sistema. Então, a gente desenvolve sistemas com base nesses dados que estão espalhados para a gente entregar para o usuário a informação. Tá? Então, o sistema de informação, né, a princípio, ele envolve pessoas, vai envolver tecnologias, né, vai envolver processos. Tá? Já já a gente vai falar disso. Mas aqui a gente está tratando do sistema, tá? No contexto de sistema, onde ele vai pegar os dados, vai processar esses dados e vai gerar uma informação. Basicamente é isso. Um segundo cenário que nós temos, cenário sistêmico 2, né? Eu tenho lá meus arquivos todo em processo manual. Então, às vezes, o problema do usuário nesse contexto eu tenho muitas fichas que estão catalogadas, estão organizadas de forma manual. Eu tenho lá minha pastinha suspensa com os fichários dos meus clientes. Isso não é nada legal hoje em dia. E aí chama-se o desenvolvedor para apresentar uma solução sistêmica, um sistema que vai solucionar essa demanda, esse processo manual não pode continuar dessa maneira. E aí ele vai entregar relatórios para o usuário vai ficar feliz da vida em poder agora ter um sistema que automatizou todos esses dados e agora ele tem consultas em tempo real das informações da sua empresa. Beleza? Só para a gente contextualizar a ideia de sistemas.
Então, definição de sistema e sistemas de informação. Afinal de contas, a gente está fazendo essa definição inicial aqui. Tá? Então, o sistema é um conjunto de elementos, podemos dizer assim, tá? Um conjunto de atividades, de ações que se repetem ciclicamente. Toda vez que você executar aquele sistema, ele vai sempre realizar as mesmas ações. Com que finalidade? Para realizar tarefas pré-definidas, que a gente está vendo aqui, tá? Tarefas pré-definidas. Então, nunca você vai ligar uma máquina de lavar e ela vai fazer uma outra ação que não esteja prevista para ela, tá? Pelo menos por enquanto, né? A gente está vivendo aí um momento de inteligência artificial, né? Quem sabe mais para frente uma rebelião das máquinas ali, mas não é o momento. Então, essa é a definição de sistema, conjunto de eventos que se repetem ciclicamente na realização de tarefas pré-definidas. Ok? E aí a gente tem exemplo de softwares, aplicativos, né, mecanismos, um automóvel, impressora, máquina de lavar, tá? Foram todos programados, desenvolvidos. Toda vez que você liga um automóvel, ele realiza um conjunto de eventos que se repete ciclicamente. Tá? Mesma coisa a impressora e a máquina de lavar. Tá? Então, por enquanto, essas máquinas não evoluem com o passar do tempo. Ok? Sistema de informação, o que vem a ser agora o termo sistema de informação? É um conjunto de regras e procedimentos. Tá? Então, a gente está vendo aqui esse conjunto de regras e procedimentos organizados para o fornecimento de informações, produtos e serviços. Galera, basicamente, sistema de informação é esse conjunto de regras da empresa, seus procedimentos, né, juntamente com as suas informações, com as pessoas que ali trabalham para gerar um produto e um serviço de qualidade. Tá? Então, o sistema de informação ele engloba mais coisa do que um sistema propriamente dito. Beleza? Então, o sistema de informação, conjunto de regras e procedimentos da empresa, que envolve tecnologia, pessoas e processos para que possa apresentar um produto e serviço de qualidade. E aí tem a empresa pública, privada, onde a gente tem um contexto de sistema de informação. Uma escola, que a gente tem um sistema escolar, com todos os seus processos, pessoas envolvidas, que é professor, aluno, né, técnicos, né, todo mundo envolvido, mais ainda associado à tecnologia que está inserido naquele ambiente escolar. Então, sistema de informação deduz que é sistemas mais informação. Se a gente for ver, o sistema de informação ele é composto de partes, né? Com a parte de hardware, a parte de software. A parte de hardware é a parte física, né? Os equipamentos. A parte de software são os programas que a gente utiliza, os aplicativos. Também envolve pessoas daquela instituição e procedimentos. Tá? Então, a gente tem aqui esse sistema de informação dentro de uma empresa. Ele envolve a tecnologia que aquela empresa dispõe, a organização de seus processos, das suas regras, dos seus procedimentos e as pessoas que estão lotadas em cada um dos setores. Então, quando a gente fala de sistema de informação, pessoal, anotem, tá? Envolve tecnologia, envolve pessoas e procedimentos, tá? Dentro daquela organização. O objetivo de se utilizar sistema de informação, em outras palavras, é processar, tá? Eu vou grifar aqui para vocês. Processar e organizar dados para gerar informações e conhecimento. Tá? Então, o objetivo do sistema de informação é fazer o processo de vários dados e informações dentro da empresa, com a finalidade de gerar relatórios com informações e fazer com que os seus gestores tomem conhecimento da situação da sua empresa. Bom, então aqui nós temos uma pirâmide, onde nós temos na base da pirâmide os dados. Tá? Então, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, os dados são os documentos, são as planilhas e os arquivos, tá? Que estão ali existentes, que estão guardados nas pastas dos computadores, na memória, no HD. Tá? Então, são dados ali que estão de alguma forma organizados, tá? Mas ainda assim não estão sendo processados por algum sistema. Tá? Acima desse nível, nós temos a informação, onde nós temos sistemas especialistas. São sistemas que o setor de informática desenvolve para atender as demandas dos setores. E aí, esses sistemas já conseguem processar os dados, né, existentes em documentos, em base de dados, em HD, né, nos computadores da empresa. E acima desse nível, nós temos o nível de conhecimento. Tá? No topo da pirâmide, nós temos o conhecimento, que é onde o ser humano e também agora, atualmente, a inteligência artificial consegue, né, fazer o processamento desses dados. E, com base nos sistemas especialistas da instituição, tá, é possível tomar as decisões. Então, é engraçado que alguns anos atrás,
No topo dessa pirâmide nós tínhamos o ser humano com a parte do conhecimento, seu know-how, para tomar as decisões da empresa, né, de acordo com os sistemas que ele tem implantado. Agora, hoje em dia, mais atualmente, nós temos também a participação da inteligência artificial. Então, quais são os elementos de um sistema, né? Todo elemento ele tem seus componentes de entrada, são os dados, a parte de processamento, né, que é onde nós vamos ter a transformação desses dados em saída, que é a informação. Quando o usuário tem essa informação, ele vai fazer uma análise se a informação foi ok, se essa informação está condizente, tá? Então, através do controle e avaliação do sistema, para saber se ele está operando de forma correta. E aí, por fim, ele pode fazer um feedback, tá? Que é a retroalimentação. O que ele pode melhorar nas entradas do sistema, ou ainda, o que ele pode melhorar no processamento do sistema, para que na próxima vez que ele for rodar o seu sistema, né, ele tenha resultados mais satisfatórios. Tá? Então, basicamente, esses são os elementos do sistema. Então, vamos falar agora de sistemas técnicos e sistemas sociotécnicos. Tá? Primeiramente, o que é um sistema computacional técnico? Tá? Ele envolve basicamente software e ou hardware. Aqui embaixo nós temos um exemplo de uma Smart TV, onde ela tem um programa que está embarcado, né, na sua plataforma. Né? Nesse aparelho de televisão aqui, nós temos um aplicativo que roda e esse programa roda diversas funcionalidades ali. Esse é um tipo de sistema técnico. Tá? No smartphone também nós temos vários aplicativos, né, como nós já sabemos e utilizamos, que também são sistemas técnicos. E por fim eu tenho aqui o pacote Office, que eu posso instalar também no meu computador, no meu notebook. Também é um sistema técnico, tá? Sistema computacional técnico. Então, qual é a sua característica? Né? Não inclui pessoas e procedimentos. Então, para mim desenvolver os programas para Smart TV, os aplicativos, eu não preciso consultar as pessoas. Não tem demandas específicas que eu preciso levar em consideração quando eu faço um programa para uma Smart TV, por exemplo. Mesma coisa o Android ou iOS, né, para smartphones. Eu não preciso levar em consideração as demandas específicas dos clientes. Claro que, a grosso modo, eles têm os feedbacks, né, e levam em consideração algumas tendências, mas não especificamente. Tá? E mesma coisa o pacote Office aqui, também são sistemas que não envolvem pessoas e procedimentos, eles não querem saber detalhes de como as pessoas vão trabalhar com o pacote Office, né? Eles fazem sistemas mais genéricos para atender um público maior. Ok? Então, são usados pelas pessoas para fins genéricos, como a gente disse aqui. Por fim, o desenvolvedor não pensa em objetivos específicos. Tá? Então, o desenvolvedor, na hora de fazer um programa para o smartphone, né, para a Smart TV e para os computadores, de modo geral, são programas mais genéricos que não levam em consideração uma demanda específica dos seus clientes. E sistemas sociotécnicos, o que vem a ser? Né? Então envolve software e hardware, só que ainda assim agora considera pessoas e procedimentos. Então a gente pode dizer que é um sistema mais completo, mais robusto. Tá? Então depende do conhecimento para uso, então eu preciso ter conhecimento de como aquela empresa trabalha, de quais são as demandas daquela empresa, para que eu possa desenvolver um sistema sociotécnico. Tá? São usados pelas pessoas para fins específicos, então o desenvolvedor, né, a equipe de informática daquela empresa vai fazer entrevistas, né, vai ter conversas com seus clientes, com os técnicos, com as pessoas que trabalham naquele setor, que eles vão desenvolver o sistema, para entregar um produto mais destinado àquele público dentro da sua empresa. Tá? E ele é regido pelas políticas e regras organizacionais. Ok? Então, vai considerar as políticas da empresa, vai considerar as regras daquela instituição para desenvolver um sistema sociotécnico. Então, em outras palavras, esse tipo de sistema também é chamado de sistema especialista. É um sistema que vai ser destinado a uma determinada especificidade. Ok? Beleza, galera? Ficou claro então a diferença dos dois sistemas? E aí, por fim, estamos chegando na reta final dessa primeira videoaula. Né? Então, o sistema de informação
ele pode ser definido como um sistema que tem um comportamento não determinístico. Tá? O que vem a ser isso? Comportamento não determinístico. Ele não produz sempre a mesma saída, tá? Como vocês estão vendo aqui, né? Mesmo baseado nas mesmas entradas. Voltando aqui no slide anterior, o sistema de informação, pessoal, lembra que ele envolve a parte de tecnologia, pessoas e procedimentos. Então, a gente pode dizer que um sistema sociotécnico, ele é um sistema de informação, né? Porque ele tem essa pegada, ele tem essa ideia de ser destinado para a empresa específica, para atender as demandas daquela empresa, e ele envolve pessoas, e pessoas estão sempre se comportando de forma diferente, os procedimentos estão sendo atualizados, né? Os procedimentos passam por atualizações, e então o sistema de informação está sempre tendo comportamentos não determinísticos, ok? Então ele não produz as mesmas saídas, porque envolve pessoas, envolve procedimento. Então o sistema de informação depende particularmente das pessoas envolvidas e dos procedimentos adotados. Isso vai fazer toda a diferença no comportamento dos resultados, dos relatórios de um sistema de informação. Quais são as pessoas, como é que elas interagiram com o sistema, quais foram as etapas que foram seguidas e os procedimentos que foram adotados. Beleza? Então a gente pode dizer que o sistema de informação ele tem um comportamento não determinístico. Eu não consigo determinar exatamente como o sistema de informação vai reagir, quais serão os resultados de um sistema de informação. Beleza, galera? E aí, reta final dessa videoaula, abordagem sistêmica e analítica. A abordagem sistêmica é aquela na qual se olha para o sistema de forma geral e mais abrangente. Tá? Então, dependendo do seu papel, da sua função dentro da empresa, você vai olhar para essa empresa e tentar compreender ela como um todo. Tá? O objetivo é compreender a visão do todo e não de partes específicas e suas relações. Tá? Então, a abordagem sistêmica é aquela abordagem mais generalizada, onde você vai ter uma visão geral da empresa, como é que ela está, quais são as suas operações de modo mais abrangente. Ok? A abordagem analítica ela já se preocupa com o detalhamento das partes, né? Partes e relacionamentos que compõem um sistema. Então, a gente tem aí dois tipos de abordagem quando a gente vai olhar para uma empresa. Tá? Uma abordagem mais sistêmica, onde a gente tenta ter uma visão mais geral da empresa, sem ainda se debruçar de como funciona internamente cada um dos setores. E a abordagem analítica é aquela que se preocupa com detalhes. Depois que você já conheceu a empresa como um todo, você já passou pela abordagem sistêmica, a gente tende a ir para a abordagem analítica, conhecer os detalhes de funcionamento de cada setor, quais são os processos, quais são os procedimentos adotados e o que pode ser melhorado. E por fim, aqui o quadro comparativo, né? Então, temos aqui a comparação entre a abordagem sistêmica e a abordagem analítica, tá? A abordagem sistêmica, a ênfase é no todo. Na analítica, é em partes, né? Nas partes da empresa. Na abordagem sistêmica, o tipo dela é relativamente aberto, tá? Normalmente bem abrangente. E na abordagem analítica é relativamente fechado, ok? Mais detalhado e não é aberto a todo mundo. Quais são as metas da abordagem sistêmica? Mudança e aprendizado. Quando eu faço uma abordagem sistêmica, eu estou querendo fazer alguma mudança e aprendizado para ver o que pode ser melhorado ali no todo da minha empresa. E na abordagem analítica, que eu vou ver partes, né, e detalhes, eu quero fazer manutenção, né, de uma determinada estrutura, de um determinado setor da minha instituição. E por fim, a abordagem sistêmica, na hierarquia, ela envolve provavelmente muitas hierarquias, né, porque ela vai ter uma visão do todo, então vai ter uma ramificação grande para a gente observar o todo dessa empresa. E na abordagem analítica, a hierarquia dela poucas, né? Então eu vou estar dentro de um setor e não vai ter muitas hierarquias para me ficar analisando, porque eu estou vendo justamente uma parte específica da minha instituição. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Valeu!